Muito bem. Vamos trabalhar, queridos? Abra sua Bíblia aí em Atos. Atos dos Apóstolos, capítulo 1. E eu quero te fazer um desafio, tá? Começamos no domingo passado, nós fizemos uma pequena mudança na dieta da igreja, né? Se é que eu posso chamar assim. E agora nós passamos a pregar de forma contínua em um livro. E isso é muito bom. Isso é bom também para os irmãos, porque os irmãos sempre vão saber sobre o que eu vou pregar. Então é só ler o livro de Atos que você vai achar o sermão ali. E isso é bom porque você pode estudar em casa. E aí quando você chegar aqui, você vai ter um acréscimo no seu conhecimento e você vai poder se lembrar daquilo que você estudou. Então eu quero te desafiar a ler, nesse tempo em que nós estivermos pregando aí no livro de Atos, a ler esse livro continuamente durante a sua semana. Quem sabe você possa anotar algumas dúvidas, alguns questionamentos que aparecerem, trazer para o culto. Alguns o Senhor pode tirar durante o sermão, né? Eu posso tocar no assunto que você ficou com dúvida, mas se mesmo assim a sua dúvida persistir, você pode ao final do culto, Joab, eu fiz, li, mas ainda ficou isso aqui. Então leia o livro de Atos. Atos 1, nós vamos meditar hoje do 12 ao 26, mas agora nós vamos ler apenas o verso 12. Se coloque de pé, você que achou, para que nós possamos ler esse texto. Nós vamos ler só o verso 12, mas durante o sermão nós vamos ler todo do 12 ao 26. Diz assim: Então eles voltaram para Jerusalém, vindo do Monte das Oliveiras, que fica perto da cidade, cerca de 1 quilômetro. Vamos orar mais uma vez? Paizinho, a tua palavra foi lida e o desejo do nosso coração é que o Senhor fale profundamente a nós, nos exortando, nos corrigindo e nos encorajando. Espírito Santo do Senhor, haja em nós, que a tua palavra seja nesse momento a espada de dois gumes que fere o mais profundo do nosso ser e causa transformação nas nossas vidas. Esse é o nosso desejo, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Pode se sentar. Bom, eu quero começar te conectando ao sermão anterior, onde nós meditamos do verso 1 até o verso 11. E aí nós vimos nesse sermão anterior que após 40 dias da ressurreição de Jesus, ele é assunto aos céus na frente dos discípulos. Ele dá as últimas instruções aos discípulos e então ele é assunto aos céus até que uma nuvem surge na frente dele e já não é mais possível vê-lo. Os discípulos naquele momento se despedem de seu mestre, mas a despedida não é só uma despedida. Os discípulos são incumbidos de uma missão. Eles devem voltar para Jerusalém e esperar ali juntos até que o Espírito Santo seja derramado. E isso, como você talvez já saiba, aconteceria no dia de Pentecostes, na festa de Pentecostes, que aconteceria 50 dias depois da Páscoa. Jesus foi assunto aos céus 40 dias depois da Páscoa, então esse período duraria exatamente 10 dias. E o texto que nós lemos agora, o texto que nós vamos meditar, ele é um relato de como os crentes, como os discípulos, como a igreja da época viveu por esses dias. Se você quiser fazer uma divisão aí periódica, você pode pensar que o sermão passado cobre, ou até o sermão passado, os evangelhos e até o sermão passado foi coberto os 40 dias após a Páscoa. Nesse sermão nós falaremos o que aconteceu nos 10 dias depois da Páscoa. E daqui a 2 semanas, quando nós voltaremos ao livro de Atos, nós trataremos do dia de Pentecostes, o dia do derramamento do Espírito Santo.
Os evangelhos, queridos, mais especificamente Lucas e João, registram um momento muito especial que aconteceu com os discípulos e que tem uma grande semelhança com esse momento que aconteceu aqui agora. Jesus, ele morre. E quando Jesus morre, antes da sua morte, em todo o ministério de Jesus, e como nós vimos no sermão passado, até o momento em que ele foi assunto aos céus, havia uma expectativa do povo que rondava sobre Jesus. Jesus, então, os discípulos estão vivendo esse momento também de expectativa, e está registrado em Lucas e em João. E naquele momento, após toda a expectativa de que Jesus seria o restaurador civil de Israel, acontecem fatos que trazem separação entre os discípulos e Jesus. Nós temos a traição de Judas, nós temos a prisão de Jesus, o seu julgamento e a sua morte. Vê a semelhança entre os momentos? Apesar de o momento da ascensão não ser um momento triste ou não tão triste quanto a morte de Jesus, a expectativa de que Jesus restauraria o reino era a mesma, e a consequência da separação entre os discípulos e Jesus também acontece. Os discípulos, à semelhança de agora, depois desses fatos, também se reúnem no mesmo lugar, mas agem de uma forma completamente diferente nos dois cenários. Enquanto lá, no cenário registrado após a morte de Jesus, muitos decidiram se separar, inclusive nós pregamos um sermão há alguns meses falando sobre isso. Alguns desses discípulos que decidiram se separar tomaram o caminho de onde? De Emaús. Eles decidiram voltar para suas casas. Outros decidiram pescar. Eles não permaneceram juntos. Agora é diferente. Os discípulos permanecem juntos. Enquanto lá naquele momento a perseguição tirava todo o chão deles e havia medo, temor, eles estavam escondidos e temerosos, aqui nesse momento a Escritura é a base, uma base forte, onde eles estão firmados, onde eles se sentem seguros. E enquanto lá, a decepção da morte de Jesus lhes cegou em relação à direção a que deveriam seguir, eles não sabiam para onde ir, havia medo. Aqui não. Aqui os discípulos são um povo totalmente dependente da direção do Espírito Santo e procuram ser guiados através da oração. O cenário é parecido. O povo de Deus já não tem mais Jesus. Os discípulos estão afastados do seu mestre. O reino político de Israel não foi restaurado. Israel continua refém do governo gentílico. Não foi o cenário que mudou. O que mudou de uma história para outra foram os corações. Os corações dos discípulos agora são outros. Agora parece que os discípulos entenderam que a fidelidade a Deus não escolhe situações. Não existe essa de ser fiel a Deus apenas enquanto as coisas vão bem. Os discípulos estão convictos de que precisam permanecer fiéis, apesar de qualquer circunstância. E essa história, queridos, tem muito a nos ensinar. Nos ensinar como indivíduos, mas também como igreja. E ela também deverá nos encorajar, criar coragem, resiliência nos nossos corações, a fim de nos mantermos fiéis, para que Jesus, através da nossa fidelidade, crie em nós uma igreja que, mesmo ao ver algo fugindo daquilo que planejamos, ou mesmo quando as coisas parecerem não muito bem, nós continuaremos a ser um povo que congrega, nós continuaremos a ser um povo que obedece à Escritura, e nós continuaremos a ser um povo que busca a direção de Deus em oração. Hoje, nós olharemos para esse trecho de Atos e aprenderemos o seguinte: Jesus deseja uma igreja fiel, independente do cenário,
E essa fidelidade é vivida por meio de união, obediência à Escritura e oração. E nós vamos ver isso em 3 pontos. Olha comigo aí o verso 12 em diante, diz assim: então eles voltaram para Jerusalém, vindo do monte chamado das Oliveiras, que fica perto da cidade, cerca de 1 quilômetro. Quando chegaram, subiram ao aposento onde estavam hospedados. Achavam-se ali presentes Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote, e Judas, filho de Tiago. Verso 14. Todos eles se reuniam sempre em oração, com as mulheres, inclusive Maria, a mãe de Jesus, e com os seus irmãos. Obedecendo então à ordem de Jesus, os discípulos retornam para Jerusalém para aguardar o cumprimento da promessa de que o Espírito Santo seria derramado sobre a igreja. Eles só se hospedam em um lugar comum, estão de novo todos juntos. Alguns dizem que esse é o local da última ceia, então era um local comum para eles, e outros ainda dizem que poderia ser a casa de Maria, mãe de João Marcos que viria a se converter depois e iria caminhar ali com Barnabé, mas isso são só especulações, nós não temos certeza de que lugar era esse. E no verso 14, Lucas registra que constantemente esse grupo se reunia para orar. E veja que interessante, Lucas faz questão de destacar 2 grupos presentes nessa reunião, ou uma pessoa, ou um grupo, se você bem assim quiser definir. A família de Jesus fazia parte dessas reuniões de oração. Maria, a mãe de Jesus, é citada e também os irmãos de Jesus são citados como parte dessa reunião. É interessante notar que essa é a última vez que a Escritura cita ou faz algum tipo de referência a Maria, mãe de Jesus. Provavelmente daqui ela foi para Éfeso, onde João pastoreou a igreja por um tempo e morreu ali, mas nós também não temos certeza sobre isso, porque a Escritura não nos dá registros. E note que outra maravilha acontece aqui. Os irmãos de Jesus são citados como membros dessa reunião. Irmãos esses que, se os irmãos se lembram, não tinham se convertido durante o ministério de Cristo. Muito pelo contrário, nós temos registrado um momento em que eles querem amarrá-lo em casa, porque dizem, só pode estar louco. Mas agora nós temos os irmãos de Jesus como parte da igreja que cresceria a partir dali. E veja que curioso, Tiago, um dos irmãos, futuramente se tornaria o líder dessa igreja em Jerusalém. E Judas, um dos outros irmãos, se tornaria um autor bíblico de uma epístola que leva o seu nome, está bem ali, coladinha com o Apocalipse. Mas o que eu quero chamar a sua atenção nesse primeiro ponto é para o fato de que, diferente do primeiro registro dos evangelhos que vimos na introdução, quando alguns abandonaram o grupo, aqui no verso 12 nós vemos o destaque de que todos eles voltaram para Jerusalém. Não houve quem tomasse o caminho de Emaús, não houve quem fosse pescar, não houve quem quisesse voltar para a sua própria vida, não houve quem quisesse abandonar o grupo de Jesus Cristo. Todos eles estavam unidos. E o verso 14 atesta que constantemente se reuniam junto à igreja ou junto ao grupo maior. Querido, isso é maravilhoso. Veja o cenário. Apesar de estarem sem Jesus, Jesus já não está presente, ele foi assunto aos céus. E eles ainda também não receberam o Consolador. Eles não receberam ainda o Espírito Santo. Ele ainda lhes seria dado nos próximos dias. Apesar disso, apesar desse cenário que remete ao abandono, remete a ser deixados para trás, a serem deixados de lado, ninguém decide voltar para a sua cidade. Ninguém decide voltar a pescar. Ninguém solta a mão de ninguém. Parece que os discípulos compreendiam, queridos, a verdade que eu estou destacando nesse primeiro ponto. Que manter-se fiel a Jesus envolvia união,
envolvia que houvesse uma atitude deles de permanecerem juntos, como Jesus havia ordenado. E por vezes nós nos esquecemos disso, principalmente quando algo não vai muito bem no nosso meio. Um exemplo muito típico disso é quando acontece a falta de um pastor na igreja. E eu sei que os irmãos, principalmente aqueles que estão aqui desde que essa igreja começou, conhecem bem esse cenário, conhecem de perto. Quando a igreja vive um processo de sucessão pastoral, a união é a primeira coisa que se fragiliza. As pessoas deixam os cultos, deixam as reuniões, voltam para Emaús, alguns voltam a pescar, e a união que outrora existia é desfeita. Isso acontece não só nessas situações, isso pode acontecer em situações pequenas, como a divergência em alguma opinião. E isso acontece muito no meio batista, afinal, todas as nossas decisões, como eu disse antes do sermão, elas são tomadas em assembleia. Todos nós, membros da igreja, temos poder de voz e voto, nós participamos ativamente das decisões da igreja. E em alguns momentos, essas divergências, elas fazem com que nós firamos esse princípio da união e deixemos de congregar. Às vezes, algo grande, como um escândalo no seio da igreja, faz com que pessoas deixem a igreja sem que aquilo seja tratado. Nós temos, queridos, uma inclinação muito séria à infidelidade. E uma das maneiras pelo qual essa infidelidade se manifesta é pela desunião, pelo abandono do ato de congregar. Jesus deseja que a sua igreja seja formada de gente que permanece unida, de gente resiliente, de gente que, apesar das diferenças, apesar de qualquer pesar, ainda continuam juntas, ainda continuam de mãos dadas, ainda continuam, como nós aprendemos na EBD, suportando, edificando uns aos outros. E veja que interessante, João registrou em um capítulo uma das últimas orações de Jesus. E no capítulo 17, logo depois de dizer, um capítulo mais ou menos depois de dizer que no mundo nós teríamos aflições, que no mundo nós teríamos momentos difíceis, olha o que Jesus pede ao Pai. Pai, que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que Tu me enviaste e os amaste como igualmente me amaste. Às vezes a gente fica fazendo planos de como nós vamos impactar a nossa cidade, como nós vamos fazer as pessoas conhecerem do amor de Deus, como que nós vamos convencer as pessoas de que Deus existe e as ama. Jesus tem a resposta, e essa resposta passa pela nossa união. Então, quando você deixa de congregar, quando você deixa de estar junto do povo de Deus, quando você larga a mão dos seus irmãos por qualquer outro motivo, você está colaborando, nós estamos contribuindo para que o povo lá fora não conheça do amor de Deus. Porque é através da nossa unidade, é através da nossa comunhão, é através da união que há dentro da igreja, que o mundo saberá que Deus enviou Jesus. Nós chegaremos lá nesse texto, mas é um texto que eu gosto demais. Atos 2:47, no finalzinho de uma descrição muito maravilhosa de como a igreja primitiva vivia, Lucas registra e ele diz algo maravilhoso: a igreja caía na graça do povo. Olha os versos acima, querido, vê se há a igreja fazendo um ato evangelístico, e aqui eu não estou dizendo que atos evangelísticos são ruins,
Mas vê se há, não há. Vê se há entrega de cesta básica, vê se há algum projeto social, não há. O que faz o povo, o que faz a igreja cair na graça do povo, é a igreja sendo igreja, é a igreja vivendo em comunhão, é a união do povo, é o povo olhar para a igreja e ver que os crentes vendem os bens uns dos outros para saciar as necessidades dos seus irmãos. A nossa união, queridos, é aquilo que testemunha que Jesus Cristo nos salvou. É quando o povo olha para cá e vê esse tanto de gente diferente, servindo, caminhando na mesma direção, que o povo olha e vê, Deus realmente existe, porque isso é obra divina. Essa verdade, queridos, ela deve nos encorajar, assim como fez com os discípulos. Seja qual for a situação, nós devemos seguir fielmente a Jesus, através da nossa união, vivendo como nos aconselha, ou melhor, vivendo como nos ordena o autor aos Hebreus. Hebreus 10, 25. E não deixemos de congregar, como fazem alguns. Para você que gosta de português, essa frase está no imperativo. Não é um conselho, não é um pedido, é uma ordem. Nós estamos estudando, ou estudamos alguns domingos, na classe para os novos membros, o que é pecado. E nós aprendemos que pecado é desobedecer à lei de Deus, é fazer aquilo que desagrada a Deus. A ordem de Hebreus 10, 25 é: não deixem de congregar. Então, quando eu deixo de congregar, eu estou cometendo pecado. Deixar de congregar, queridos, não é uma escolha. Congregar não é algo que nós podemos escolher ou não fazer. Nos mantermos unidos, estar com o povo de Deus, não é uma escolha. Não é a resposta, não é uma saída apenas, é uma ordem. E quando eu negligencio, quando eu abro mão de estar junto do povo de Deus, cultuando, servindo, louvando e glorificando o meu Deus, eu cometo pecado. Pense nisso quando o desejo de faltar a essa reunião solene tentar te consumir. Pense nisso quando o desejo de abandonar a congregação do Senhor tentar te seduzir. Pense nisso quando as coisas lá fora desse mundo que é dominado pelo diabo forem atraentes a ponto de te fazerem sair daqui. Negligenciar o culto, negligenciar a presença do povo de Deus, negligenciar o ato de estar com o povo de Deus, é um pecado. É um pecado. Continuemos unidos, e esse é o nosso primeiro ponto. Uma igreja fiel é uma igreja que tem união. Você ainda está em Atos, com o livro aberto aí? Veja o verso 15 comigo. Naqueles dias, Pedro levantou-se entre os irmãos, um grupo de cerca de 120, e disse: Irmãos, era necessário para que se cumprisse as Escrituras, que o Espírito Santo predisse pela boca de Davi a respeito de Judas, que serviu de guia aos que prenderam Jesus. Verso 17, ele foi contado com um dos nossos e teve participação no nosso ministério. Com a recompensa que recebeu pelo seu pecado, Judas comprou um campo. Ali caiu de cabeça e o seu corpo se partiu ao meio, e as suas vísceras se derramaram. Verso 19, todos em Jerusalém ficaram sabendo disso, de modo que na língua deles esse campo passou a se chamar Aceldama, isso é, campo de sangue. Porque, prosseguiu Pedro, está escrito no livro dos Salmos, fique deserto o seu lugar e não haja ninguém que nele habite, e ainda que outro ocupe o seu lugar. Verso 21, portanto, é necessário que escolhamos um dos homens que estiveram conosco durante todo esse tempo em que o Senhor Jesus viveu entre nós, desde o batismo de João até o dia em que Jesus foi elevado dentre nós às alturas. É preciso que um deles seja conosco, testemunha da ressurreição.
Eles indicaram 2 nomes: José, chamado Barsabás, também conhecido como Justo, e Matias. Pedro se levanta no verso 15, no meio desse grupo de 120 pessoas que estava reunido, e traz à tona um problema que precisava ser solucionado. Era necessário que naquele momento eles preenchessem a vaga que Judas havia deixado ao abandonar o corpo apostólico e trair Jesus. É importante, queridos, guarde isso com você. É importante notar que esse momento em Atos é o único momento que nós temos registrado uma sucessão apostólica. Você pode ler no restante da Escritura e não há mais nenhum apóstolo sendo sucedido. Não existe mais nenhuma sucessão apostólica. E essa sucessão não se dá porque Judas morreu. O motivo da sucessão apostólica não é a morte de Judas, senão Tiago, que também é registrada a sua morte, teria que ter sido sucedido e nós teríamos uma sucessão apostólica. O motivo da sucessão de Judas não é a morte, mas sim o abandono do posto. O Senhor Jesus havia determinado um corpo apostólico num grupo de 12 homens. Judas abandona, o corpo apostólico fica defasado. É preciso voltar a ter 12 homens ali. Então é por isso que era necessário que a vaga de Judas fosse preenchida, para que o corpo apostólico voltasse a ter a configuração que foi estabelecida por Jesus, sendo preenchido com 12. E esse é um dos motivos pelo qual nós não cremos nos apóstolos modernos, ou na sucessão apostólica que acontece nessas igrejas. Nós cremos que existem 12 apóstolos, que são esses listados aqui, e mais Paulo, que, como ele mesmo diz, é um apóstolo chamado fora de tempo. E aqui eu quero te dar uma informação que talvez para você seja importante. Você que já leu o Apocalipse, vê que ali nós temos 12 colunas, e que fazem referência aos 12 apóstolos. E alguns perguntam, e Paulo? Paulo não faz parte dessas colunas. Paulo não faz parte desse corpo apostólico oficial. Paulo é um apóstolo chamado fora de tempo para pregar aos gentios. Olhando então atentamente, seguindo aquilo que a Escritura diz, Pedro, no verso 20, resolve fazer a sucessão apostólica de Judas. E Pedro aqui, nada que eles estão fazendo, queridos, é da cabeça de Pedro. Pedro não estava lá sem ter o que fazer e decidiu fazer alguma coisa, não. Pedro vai dizer no verso 20, está escrito no livro de Salmos, fique deserto o seu lugar e não haja ninguém que nele habite, e ainda que outro habite o seu lugar. Pedro, movido pelo desejo de seguir as ordens da Escritura, chama a igreja para fazer essa sucessão apostólica. E olhando os critérios que eram necessários para ser um apóstolo, veja comigo aí o verso 21 e 22. Veja o que era necessário para que esses homens pudessem participar dessa sucessão. Portanto, é necessário que escolhamos um dos homens que estiveram conosco durante todo o tempo em que o Senhor Jesus viveu entre nós, desde o batismo de João até o dia em que Jesus foi elevado aos céus, às alturas. É preciso que um deles seja conosco também, testemunha da ressurreição. Os discípulos então olham para esses critérios e veja, queridos, que esses critérios também são bons motivos para que nós não tenhamos apóstolos modernos. Os critérios para que você seja um apóstolo é que você tenha sido testemunha ocular do ministério de Cristo desde o batismo de João até a ascensão de Cristo. E eu creio que nenhum desses denominados ou autodenominados apóstolos tenha sido testemunha ocular disso. Esse também é um motivo que torna ainda mais impossível, se é que essa expressão existe, nós termos apóstolos modernos. E o segundo ponto do nosso sermão se encontra aqui. Veja que mesmo em meio
a toda a expectativa do cumprimento da promessa, a toda a expectativa do derramamento do Espírito Santo, os discípulos não protelam, eles não deixam para depois e nem negligenciam o ato de obedecer à Escritura. Eles entendiam que fazer cumprir aquilo que a Bíblia diz, que obedecer à Escritura, que fazer aquilo que a Bíblia havia determinado, não era uma tarefa para ser deixada para depois, mas era uma tarefa para ser feita ali e agora. E eles entendiam que obedecer às Escrituras fazia parte da tarefa de ser uma igreja fiel. Havia mais de 40 dias que Judas havia deixado a sua vaga em aberto, já tinha mais de 40 dias que Judas tinha morrido. Jesus não estava no meio deles para escolher um substituto, isso seria o mais natural, porque foi ele mesmo que escolheu os outros, a quem ele havia escolhido, e o Espírito Santo ainda não havia sido derramado, e em poucos dias seria. Veja, os discípulos podiam ter olhado para isso, olhado para essa ordem da Escritura e pensado, já se passaram 40 dias, o que é que custa a gente esperar mais um pouquinho e ter o Espírito Santo participando dessa decisão? Por que nós não esperamos até que o Espírito Santo seja derramado? Mas não é isso. É nesse momento, um momento de preparação para aquele grande dia da transição, para o dia mais importante da igreja cristã, que Pedro se levanta e traz o grupo a necessidade de que a palavra seja cumprida naquele tempo e naquele momento. Isso nos ensina uma valiosa lição, queridos. Obedecer à Escritura não depende dos contextos. Às vezes a gente pergunta sobre algumas coisas que acontecem em algumas igrejas e a primeira resposta ou a primeira alegação é: mas lá o contexto é diferente. Queridos, não há contexto quando se trata de obediência à Escritura. Não existe um contexto em que a Escritura seja mais aberta à desobediência ou que nós podemos flexibilizar aquilo que a Bíblia diz. Não existe contexto. Não existe cultura. A cultura e o contexto precisam se submeter à palavra. Não existe uma cultura, não existe nenhum aspecto da nossa vida humana que esteja acima da Escritura. Às vezes, nós nos permitimos viver e caminhar de forma estranha àquilo que a Bíblia nos ensina. E a nossa alegação é que os tempos são difíceis, ou que, quando as coisas melhorarem, nós seremos capazes de retornar aos padrões da Bíblia. E esse conceito errado faz com que nós deixemos a nossa rotina de leitura da Bíblia. Nós abandonamos a oração, deixamos de frequentar os cultos, deixamos, em última instância, de obedecer outras ordens, ou de obedecer às ordens da Escritura, alegando que, quando tudo estiver certo, quando a vida melhorar, quando esse turbilhão passar, eu vou ser fiel àquilo que a Bíblia ordena. Mas veja, queridos, não é isso que acontece no texto. Pedro não encoraja o povo a adiar essa decisão. Pedro não diz para eles deixarem para mais tarde. Pedro não sugere que essa decisão seja tomada depois da chegada do Espírito Santo. Não. Pedro entende e convence a congregação que estava reunida ali que o tempo de se fazer cumprir a Escritura, independente da situação, é agora. Essa também precisa ser a nossa atitude, como indivíduos e como igreja. Nós precisamos nos firmar na Escritura. Nós não podemos abrir mão, negligenciar, deixar para depois a obediência da Escritura. Nós precisamos viver os padrões que a Bíblia determina para que nós vivamos. Porque uma igreja fiel, além de ser uma igreja feita de união, é uma igreja também construída através da obediência às Escrituras. Estamos caminhando para o fim do texto, olha aí o verso 24 comigo. Depois oraram: Senhor, Tu conheces o coração de todos.
Mostra-nos qual destes dois tem escolhido para assumir esse ministério apostólico que Judas abandonou, indo para o lugar que lhe era devido. Verso 26. Então tiraram sortes, e a sorte caiu sobre Matias. Assim ele foi acrescentado ao grupo dos apóstolos. Para você que já participou de uma sucessão pastoral, você sabe que a primeira coisa que a comissão faz é determinar alguns critérios, algumas qualidades que o obreiro precisa ter para participar desse processo. E aqui não é diferente. Nós vimos alguns critérios que esse obreiro, ou que esse homem deveria ter para ser um apóstolo. Feitos os filtros, os candidatos são escolhidos. O povo reunido, então, resolve levar essa decisão a Jesus. Aquele que há aproximadamente 3 anos e meio havia escolhido 12 apóstolos para si. Eles sabem que mesmo aplicando todos os métodos ou critérios confiáveis a esses candidatos, havia ainda um critério que eles não poderiam avaliar. Havia um critério que ninguém, senão o próprio Jesus Cristo, seria capaz de avaliar. Só o próprio Jesus seria capaz de investigar o critério mais importante: o coração. Qualquer critério aplicado, qualquer peneira feita, não seria capaz de conhecer o coração dos candidatos. Somente o Cristo poderia sondar o mais profundo do coração daqueles 2 homens e mostrar ao povo reunido ali quem seria o escolhido para preencher a vaga deixada por Judas. E no verso 26, Lucas registra que eles lançam sorte. E apesar de nós não sabermos como foi esse lançar sortes era um método muito comum naquela época para aquele povo. É utilizado em outras ocasiões na Bíblia, por exemplo, uma disputa que Saul tem com Jonatas para saber quem está certo, sortes são lançadas. Quando o povo vai distribuir a terra das tribos de Israel, sorte é lançada. E até mesmo, se você já leu a história de Jonas, quando a tempestade bate ao barco, a embarcação daquele barco lança sortes para saber quem era o motivo da calamidade. E aí, talvez você esteja se perguntando: Joab, então esse texto me dá base para que eu lance sortes, né? Para que eu faça apostas, alguém pode pensar, para que eu decida as coisas no cara ou coroa. Não. Não invente de abrir a sua Bíblia de maneira com os olhos fechados. Cuidado com isso, tá? Não invente isso, esse texto não dá base bíblica para isso. É importante dizer que essa é a última vez que essa expressão é utilizada também. É a última vez que esse povo lança sortes para descobrir alguma coisa. Deixando bem claro que a partir dali era o Espírito Santo que guiaria o povo. Seguindo a história, o nome de Matias é sorteado e eles entendem que Deus revelou a sua vontade. E aquele povo que estava ali, os 120 que estavam ali, acrescentam Matias de forma oficial ao corpo apostólico. E o que eu desejo que marque o seu coração nesse trecho é a fidelidade demonstrada pelos discípulos através da oração. Uma igreja fiel, queridos, ela é feita de oração. Como já vimos, nesse processo de sucessão apostólica, todos os filtros, todos os critérios, todas as peneiras foram feitas. E eles estavam prestes a lançar sorte para descobrir quem assumiria a vaga de Judas no corpo apostólico. Mas sabiam que não poderiam confiar uma decisão tão importante a meros métodos humanos, por mais confiáveis que fossem. Aquele grupo, então, recorre ao dono da igreja, recorre ao cabeça do povo de Deus, recorre a Jesus. E esse, queridos, talvez seja o primeiro aspecto que a nossa fidelidade é ferida. O primeiro sinal de que algo não vai bem com o crente é quando a sua vida de oração é negligenciada. A oração não é só um meio de demonstrarmos fidelidade a Deus, mas é o meio pelo qual nos relacionamos com Ele.
é o meio pelo qual o conhecemos, é o meio pelo qual conhecemos o padrão que ele tem de agir. E mesmo que Jesus seja onisciente, saiba todas as coisas e conheça a mim, conheça você, conheça os nossos anseios melhor até do que nós mesmos, a oração é o desejo que Ele, é o meio pelo qual Ele deseja nos conhecer e conhecer os nossos motivos de temor, de gratidão. Veja o que Ele mesmo disse, e Mateus registrou no Evangelho de Mateus 6,6, mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu Pai que está em secreto. Então, o seu Pai, que o vê no secreto, o recompensará. O povo de Deus, queridos, é governado por Ele. E um dos meios pelo qual nós buscamos saber a vontade de Deus para as nossas vidas e para a vida da nossa igreja, precisa ser a oração. Paulo nos orienta que a oração é algo que deve permanecer, fazer parte do nosso estilo de vida e ser praticada sem cessar. Precisamos sim viver uma vida responsável, lançar mão dos meios humanos que nós temos, ter critérios, fazer avaliações, mas em última instância, a forma com que nós somos guiados pelo Senhor é pela sua Escritura e através da oração. Assim como a união e como a obediência à Escritura, a oração também faz parte de uma igreja fiel. Nós estamos no meio de um processo de revitalização. O nosso desejo, eu digo nosso, meu, e eu creio que é o desejo dos irmãos também, é ver a nossa igreja forte, é ver a nossa igreja restabelecida, crescendo em qualidade e crescendo em quantidade. E aí, quando a gente pensa nisso, a gente começa a bolar uma série de estratégias. A gente pensa por onde ir, o que fazer, como fazer, quais os métodos, quais as estratégias de utilizar. Queridos, eu creio piamente de que a primeira e maior preocupação que essa igreja, que a nossa igreja precisa ter, é a mesma preocupação dos discípulos. Os discípulos também estavam esperando algo grande acontecer. Era o derramamento do Espírito Santo. E nós, como Igreja Batista Liberdade, também estamos no anseio de que esses dias passem e o Senhor faça uma grande obra no nosso meio. A nossa preocupação precisa ser a mesma deles. E os discípulos tinham uma preocupação: precisamos ser achados fiéis. E nós precisamos ser fiéis, independente do cenário, seja qual for a situação. Precisamos ser achados por Deus em fidelidade. Eu tenho visto, queridos, e tenho aprendido, que nosso sumo pastor, Jesus Cristo, Ele tem prazer de confiar as suas ovelhas a igrejas fiéis. Por isso, se você deseja ver essa igreja crescer, se você deseja ver essas cadeiras cheias, se você deseja ver o povo se achegando, ver o povo crendo em Jesus, lute para que a nossa igreja seja achada sempre fiel. Essa precisa ser uma marca. A Igreja Batista Liberdade precisa ser uma igreja fiel. Fiel que congrega, que obedece às Escrituras e que busca caminhar em oração. Matias, ele foi escolhido para ocupar a vaga de Judas. Judas deixou o apostolado. Judas deixou o colegiado apostólico quando traiu seu nome, seu cargo, quando traiu seu Senhor. Judas, queridos, teve o maior privilégio que qualquer ser humano poderia ter.
ele caminhou pessoalmente com Jesus Cristo. E em uma das ceias celebradas pelo Senhor, Judas foi aquele que recebeu o bom bocado. Era a melhor parte da ceia, era o pão mergulhado no vinho, e aquilo era dado para a pessoa mais importante presente na mesa. E Judas, em uma das ceias, recebeu o bom bocado. Ele conhecia o tom de voz de Jesus. Judas conhecia o cheiro da roupa de Jesus. Judas conhecia a bondade do coração do Mestre. Mas mesmo assim, Judas não abraçou a rica oportunidade que teve de crer, de se render ao seu Salvador. Muito pelo contrário. Judas a vendeu por 30 moedas de prata. Quem sabe, você que está aqui nessa noite, esteja na mesma condição de Judas. Você tem tido o privilégio de ouvir do Evangelho, domingo após domingo. Você tem ouvido a voz de Jesus, domingo após domingo. Você tem ouvido a palavra do Senhor, domingo após domingo. Mas ainda não abraçou a rica salvação que te é oferecida através da pregação do Evangelho. Se esse é o seu caso, o mesmo Salvador que caminhou com Judas, o mesmo Senhor que o abraçou, que o ofereceu salvação, é aquele que oferece salvação a você hoje. O meu clamor é para que você tome uma decisão diferente da que Judas tomou. Não venda essa oportunidade. Não negligencie o chamado de Cristo. Venha a Ele. Venha a Ele hoje. Não deixe para depois. Não deixe para depois. E para você, crente, para nós, 3 conselhos. O primeiro, congregue. Não abandone a sua igreja. Não deixe de participar da vida da sua igreja. Envolva-se com os membros. Seja intencional na sua relação. Sabe os 3 abraços que virou lei aqui, da gente distribuir depois do culto? Intensifique isso. Comece a caminhar em direção às pessoas, não só para dar um abraço, mas para conhecer melhor aquela pessoa. Se envolva com o povo de Deus. Vá para dentro da casa do povo de Deus. Chame o povo de Deus para dentro da sua casa. Compartilhe uma refeição. Compartilhe a vida. É isso, nós vamos ver no decorrer do livro de Atos que era isso que o povo de Deus fazia. O povo de Deus vivia junto. Segundo, obedeça a Escritura. Leia a Bíblia com o desejo de que ela dite os padrões da sua fé, daquilo que você crê. Não seja como uma criança, levado daqui para lá e de lá para cá, por qualquer coisa que ouve. Leia a Bíblia, descubra nela os padrões a serem obedecidos e se submeta. A Bíblia, queridos, não é um livro que nós lemos e tudo nos agrada. Não, a Bíblia é um livro de confronto. A Bíblia não é um livro que vai passar a mão na nossa cabeça e dizer, não, você está certo, a vida é assim, a coisa é dura mesmo, é complicado. Não. A Bíblia é um livro que deve nos levar ao arrependimento e à mudança de vida. Por isso se submeta, independente da situação, mesmo que isso envolva correr riscos, mesmo que isso envolva percas, obedeça a Escritura. E terceiro, dependa de Jesus em oração. Em tudo que você for decidir ou executar, use os melhores métodos, as melhores estratégias, faça planejamento, faça conta, pense, mas nunca deixe de apresentar isso a Jesus e perguntar a Jesus, como os discípulos perguntaram: Senhor, o Senhor que sonda os corações, mostra-nos o que devemos fazer. E que assim, queridos, você, eu e a nossa igreja
quando Jesus sondar-nos, Ele encontre, apesar dos pesares, uma igreja fiel, que comunga junta, que obedece à Escritura e que vive direcionada pela oração. Amém? Vamos orar mais uma vez. Pai, muito obrigado. Muito obrigado porque é o Teu Espírito Santo que dirige a nossa igreja.